Muito bem, turma, nós estamos avançando aí no nosso conteúdo. Estudamos, né, a respeito aí da Revolução Francesa. A gente viu que a Revolução Francesa durou aí um período de 10 anos, entre 1789 e 1799, né? Então, assim, retomando algumas ideias, a gente tem aquele governo do terror que a gente viu em relação à Revolução Francesa. E nesse governo, período do terror, milhares e milhares de pessoas foram mortas, né, guilhotinadas. E a gente viu aí esse período. Esse governo terror, basicamente, ele vai durar ali por volta de 1794, 1795. E depois a ala mais branda da Revolução reassume o poder, né? Então, esse reassumido poder, nós temos aí o diretório, né? Então, esse último período da Revolução Francesa é chamado de diretório. Esse diretório, na verdade, ele vai durar até o surgimento aí de um personagem, né, chamado Napoleão Bonaparte, que já estava, né, ali entre os revolucionários. Ele era um oficial militar e a partir dessa aula nós vamos entender um pouco melhor quem foi Napoleão Bonaparte, ou vamos compreender aí a Era Napoleônica. A primeira imagem que vocês estão vendo aí à esquerda representa o momento, né, em que Napoleão Bonaparte ele se autocoroa imperador em 1804. Mas até lá a gente vai entender como é que esse processo até esse momento aí do Natal de 1804 aconteceu. Bom, quem foi Napoleão Bonaparte, né? A grosso modo, né, ele surgiu em meio a uma grave crise econômica e política. Ainda existia aquela disputa de poder entre os mais liberais, né, aqueles que eram, né, mais conservadores, né? A gente tinha a ala dos girondinos e jacobinos que a gente estudou, ainda estava em disputa, né, em poder. E Napoleão, nessa ocasião, ele ganha um destaque, porque ele é uma figura, né, que terá uma grande importância, né, para a história, mas a gente vai entender por que Napoleão teve uma grande importância naquele momento da história da França. Então, um breve resumo aqui de Napoleão, né, ele nasce na ilha de Córcega em 1769, vai estudar na Academia Real Militar de Brienne, né, e se torna general aos 24 anos. Então é importante notar que a figura de Napoleão é muito precoce, né? Napoleão, desde muito jovem, ele já consegue galgar posições. Ele era um gênio militar, né? Ele tinha muita inteligência estratégica, né? E a gente vai perceber isso no decorrer do nosso conteúdo, do nosso assunto. Vale notar essa imagem também que aparece aqui de Napoleão. Essa é uma imagem clássica, né, dele, lembrando que na época que não havia internet, é uma época que não havia os filtros que nós temos hoje de Instagram, né, a propaganda era feita através de telas, né, então pintores eram convidados, né, eram contratados para retratar, né, de maneira exponencial, né, suas figuras, certas celebridades, e Napoleão é um exemplo desses, né? Essa é uma das mais famosas, a mais famosa pintura de Napoleão, como ele é retratado, e aí a gente vê, né, um jovem, né, uma ideia de movimento ali, uma ideia de um conquistador, de um herói, e ele passou a ser visto dessa maneira mesmo ali na França, no final do século XVIII. Então é importante notar, queridos e queridas, a respeito desse personagem, né? Alguns dizem, olha, na verdade, o Napoleão, como ele já aparece aqui do outro lado, né, uma caricatura dele, o Napoleão ele era baixinho, né, ele era barrigudo, era meio gago, e aí tenta desconstruir um pouco dessa imagem, né, de um jovem, né, brilhante, inteligente, conquistador que Napoleão fez, né, de si mesmo. Bem verdade que ele não era baixinho, alguns dizem que ele media cerca de 1,69 por aí, né? Mas era o padrão da época, né, de altura dos homens, né? Então, é claro, comparado hoje, né, eles teriam uma baixa estatura, mas na ocasião ele tinha uma altura mediana em relação aos homens de sua época. Ele conseguiu um controle, né, Napoleão. Ele era
um homem também bem articulado, um jovem bem articulado na política. Ele não tinha só inteligência militar, ele não tinha só estratégias de guerra, mas era alguém que pensava politicamente. E ele começou a ganhar o apoio de uma ala dos chamados realistas, né, que queriam restaurar a monarquia, né, dos Bourbons. Lembrem-se que é, essa monarquia havia caído. A gente viu ali a proclamação da República lá na França durante o período do terror, né? Foi proclamada uma república. O rei Luís XVI ele foi assassinado, como a gente viu, em praça pública, né? Ele e sua esposa. E a gente percebe que agora, percebendo os perigos, percebendo os horrores dos jacobinos no poder, percebendo os erros ali que existia também naquela república, uma ala da política francesa defendia a volta da monarquia, né? E quem dera isso acontecesse também no Brasil, né? Se a gente percebesse, olha, essa coisa de república, do jeito que está funcionando, na verdade não dá certo, vamos voltar aí à monarquia, né? Quem dera isso acontecesse também no Brasil atual, né? Então a gente percebe aí que houve uma campanha que ele realizou no Egito, né? Napoleão, dizem os seus biógrafos, né? Dizem os estudiosos que ele tinha, na verdade, uma grande admiração pelos egípcios, né? Por causa das pirâmides, né? Por causa das grandes construções que eles realizaram. Então, era um sonho de Napoleão conquistar o Egito. E, de fato, em 1799, lembre-se aí, né? O período final da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, ele consegue levar um exército até o Egito. E aí ele vai, né, bloquear a rota comercial também da Inglaterra com o Oriente. A grande rival, né, da França nesse momento, em boa parte da história desses países, desde a sua formação, sempre foi a Inglaterra, né? Lembrando que até então a Inglaterra havia levado vantagem sobre a França. A gente estudou ali sobre a França pré-revolucionária e vimos como a Inglaterra venceu aquela Guerra dos 7 anos, aquele período maior da Guerra dos 30 anos também, né? Então a gente percebe como a França, de certa maneira, era uma espécie de freguesa da Inglaterra em relação a conflitos. E agora Napoleão, ele tenta estabelecer uma política, tenta estabelecer o seu poder e tenta bloquear a Inglaterra comercialmente. E a gente vai entender com mais detalhes como é que tudo isso daí ocorreu. Bom, quando Napoleão ele retorna à França, a política francesa ela estava em ruínas. Isso daí, né, levou a uma vantagem de Napoleão em relação a ascender politicamente na França, né? Então ele começa a ser visto como um fator aglutinador, aquele que iria congregar as pessoas, porque ele era idolatrado pelo exército, admirado pelos camponeses, a população em geral admirava Napoleão Bonaparte, né? Então ele trazia em si a representação do ideal francês, né? Ele se tornou um símbolo, e isso daqui é muito importante para a gente refletir, o símbolo que Napoleão Bonaparte ele se tornou para a França, não só para a França. Posteriormente, quando estudarmos sobre a Segunda Guerra Mundial, só que isso aí no 9º ano, né, a gente vai ver Hitler, que era o nazista, né, alemão, ele era um admirador de Napoleão Bonaparte. É isso mesmo. Embora Hitler fosse alemão e Napoleão francês, né, e França e Alemanha também eram rivais, nessa época do final do século XVIII, início do século XIX, nós temos uma admiração de Hitler muito grande por Napoleão, né? E aí nós temos uma reformulação da Constituição Francesa de diretório para consulado. Então lembre-se que aquele diretório estava ali, é a última parte da Revolução Francesa, estava sendo controlada ali basicamente pela alta burguesia, né, pelos girondinos, pela ala mais branda, mas agora devido a crises, né, volta aquelas crises políticas, disputas, nós temos aí a formação de um consulado, né? Então esse consulado, né, a França deveria ser governada por 3 cônsules, dos quais Napoleão era um. Desses 3 cônsules, na verdade, que governavam a França,
Napoleão, pouco a pouco, ele foi ganhando apoio, ganhando poder, ganhando prestígio, até que ele dominaria sozinho a França. E o sonho de Napoleão, na verdade, era expandir o território francês, né? O sonho dele era tomar toda a Europa, né? Então esse era um projeto de Napoleão Bonaparte. Talvez isso tenha inspirado Adolf Hitler também, no século XX, a tomar toda a Europa, a conseguir, né, fazer o que Napoleão não havia conseguido. Então Napoleão, no dia 9 de novembro de 1799, acontece o golpe do 18 de Brumário. Lembrando que essa referência aí, 18 de Brumário, era uma referência ao calendário da Revolução Francesa. Isso mesmo. A Revolução Francesa mudou não só o aspecto político, não só o aspecto econômico, mas até a contagem do tempo. Só para vocês terem ideia de como a Revolução Francesa era enxergada por seus próprios líderes como algo que iria dividir a história da França, iria marcar para sempre aí a sua existência. Então, Napoleão ele entrou armado com a sua guarda pessoal para discursar para os deputados, né? Então, ou seja, eles foram obrigados a ouvir pelo menos parte do discurso ali de Napoleão. Ele é retirado da Assembleia, né? Napoleão convocou a cavalaria, criou uma pressão militar sobre os deputados e aí finalmente foi aprovado o consulado, né? Também dessa maneira, né, ficaria muito mais fácil ele conseguir de fato o que queria. E essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, à direita, representa esse momento do golpe do 18 de Brumário. Então, lembre-se, o período da Era Napoleônica, que durou aí basicamente 15 anos, né, a gente vai estudar as suas fases, os seus períodos, né, e o primeiro período aí é o consulado. Então a Era Napoleônica ela começa a partir de 1799. Nesse consulado, e aqui a gente vai ver a primeira parte, né, dele, nós temos algumas características, né? Uma relativa paz externa. Napoleão ele consegue trazer ali uma certa estabilidade para a França. Nós temos também a questão da reforma religiosa, né, aí a chamada Concordata de 1801 com o Papa Pio VII. Né? Nós temos uma reaproximação com a Igreja. Quando a gente fala igreja, nesse caso é a Igreja Católica, né? Mas isso iria mudar posteriormente. A gente vai entender, né, como isso daí aconteceu. Nós temos uma devolução dos bens, né, também da Igreja, confiscados na Constituição Civil do Clero. Então a gente vê, só relembrando, né, como a Revolução Francesa ela atacou de maneira muito veemente a igreja, a autoridade da igreja. Então, nesse primeiro momento, nós temos uma reaproximação, amistosa, né, amigável aí, entre o Estado e a igreja. Só que isso, pouco tempo depois, seria mudado pelo próprio Napoleão Bonaparte, quando ele vai assumir o poder sozinho aí como imperador da França. O Papa começou então a apoiar a França perante os demais países da Europa. Então nesse momento a Igreja Católica já estava bem fragilizada. Lembre-se, estamos aí final do século XVIII, início do século XIX. Então nós temos já uma igreja fragilizada, né? Aquele movimento iluminista que a gente estudou deu uma grande vazão, uma grande importância para a racionalidade humana. Então a igreja, a opinião, né, a visão de papas, de cardeais, de padres já não era tão bem vista assim. A Revolução Francesa também foi um golpe duro sobre a igreja e sua influência. Então o Papa agora começa a apoiar, né, a França por conta desse estender de mãos, né, amigável, mais uma vez, entre a França e a igreja. Aqui ao lado direito nós podemos perceber algumas características, né, também muito importantes. Quais foram algumas das reformas, né, nas leis com a criação do famoso Código Civil Napoleônico? Nós estamos vendo aqui algumas questões de Estado, algumas questões de leis, algumas questões civis aí, e preste bastante atenção. Em primeiro lugar, nós temos o estabelecimento do direito à propriedade. Então, como vocês estão percebendo, esse direito à propriedade, na verdade, foi trazido com uma influência, né, claro, também da alta burguesia francesa.
nós temos a proibição de formação de sindicatos. Sindicatos, como a gente já estudou, né? Como a gente já mencionou, os sindicatos, eles na verdade representam uma agremiação, né, de trabalhadores, e que eles buscavam sempre melhorias, né? Só que nesse momento aqui, essa formação de sindicatos estava proibida. Proibição também de greves, né? Então percebam como Napoleão, né, suas leis, suas práticas acabaram de certa maneira atingindo, né, diretamente os trabalhadores, os operários, né, as pessoas dentro da sociedade civil. Até porque essas greves, elas eram vistas como uma rebelião, né, contra o Estado, uma rebelião contra o poder. Restabeleceu a escravidão nas colônias. Então isso daqui é um aspecto importante, né? Nesse momento aqui no mundo nós ainda temos a escravidão, né? No Brasil, né, que se diga principalmente, em muitos lugares ainda aí da Europa existia a escravidão. E através desse aspecto aí, Napoleão, ele restabelece, né, ele defende a ideia de escravidão. Lembre-se lá que na Revolução Francesa, inspirados pelo Iluminismo, a ideia de liberdade, né, que era um dos três pilares, defendia o fim da escravidão. Mas aqui Napoleão, ele traz através do seu Código Civil, ele traz o restabelecimento dela. Casamento civil, isso daqui é importante porque nesse casamento civil aqui perante o Estado, né, a igreja ela já vai começando a perder um pouco do seu poder, né? Direito à herança, né, também é um aspecto importante aí da mudança em relação à lei desse Código Civil de Napoleão, e coloca a igreja em segundo plano, né? A gente vai ver com mais detalhes, né, à frente como é que Napoleão conseguiu retirar, a princípio estendeu a mão para a igreja e logo depois encolheu a mão novamente, né, tirando o poder, né, da igreja, dizendo: olha, aqui no Estado quem manda sou eu. Né? Napoleão ele passa a assumir o poder sozinho em 1804, né, e estabelecendo aí de maneira muito mais forte a chamada Era Napoleônica. Então a gente viu esse início, né, essa introdução ao conteúdo que iremos desenvolver, né, muito mais à frente. Então um grande abraço, né, turma, bons estudos e até a próxima.